Aleluia, glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus, continuando, abrindo o mesmo versículo, Romanos 1, 16 e 17. Ó Senhor Jesus, glória a Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, essa semana nós desfrutamos ricamente uma palavra que está inserida no tema geral da série do Alimento Diário, a fé do Evangelho. E essa fé, ela é a fé do Evangelho. Aleluia. Romanos capítulo 1, 16 e 17 está escrito: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. O justo viverá por fé. Esta é a fé que nós vivemos, é a fé do Evangelho. Essa é a fé mais preciosa que tem nesse universo, é a única fé na verdade. As outras coisas não é fé, a outra coisa é pensamento positivo, é autoajuda, são coisas que trata de uma situação muitas vezes momentânea, mas que ela não é uma estrutura que vai te sustentar a sua vida toda. Agora a Bíblia garante uma coisa: se a nossa fé estiver enraizada, fundamentada no Evangelho, nós vamos ser como uma rocha, que nós vamos estar com a nossa fé na verdadeira rocha mais bem fundamentada, que é a fé na palavra, onde que nenhuma dela vai se desviar, nem para um lado, nem para o outro. Essa é a fé do Evangelho que nós temos sido inseridos, né? Graças a Deus. Falou sobre o poder da salvação. Esse poder da salvação do Evangelho, ele é primeiramente para o incrédulo, aquele que ainda não tem a vida de Deus, aquele que não teve a experiência de novo nascimento. Mas esse poder para a salvação também é para nós, aqueles que já se achegou junto ao trono da graça de Deus. Nós já nos achegamos junto ao trono da graça. Então nós agora podemos estacionar e parar. Não podemos, porque a nossa fé ela precisa de uma manutenção, ela precisa de um vigor cada dia maior, que a vida de Deus, esse poder vai exercer quando nós desfrutamos dessa fé. Por isso que foi mostrado para nós, é de fé em fé. A fé do início é para a salvação, e a fé para a transformação é dia após dia, até a volta do Senhor. Não tem aposentadoria, não tem tempo de férias. Nós não podemos tirar férias da nossa fé, porque senão o mundo toma conta e subjuga mesmo e destrói. Aí ele vai falar assim: você deu uma paradinha, então é agora que eu vou começar. Que nós possamos então não viver na fé positiva, que a gente vê tanto a fé, na verdade a maneira positiva de viver, que é aquela que baseia-se nas emoções momentâneas das pessoas. Mas a fé do Evangelho, ela te garante, ela te dá a certeza do início, meio e fim inabalável. Aleluia! Senhor Jesus. E o versículo 17 mostra: a justiça de Deus se revela no Evangelho. E a justiça é algo maravilhoso. A justiça o plano de Deus, ele tem uma justiça tremenda, maravilhosa. E Deus não ultrapassou a justiça dele para nos achegar a Ele.
Ele cumpriu a própria justiça dele por meio do seu Filho para nos achegar a Ele. Tá vendo? Deus falou assim: bom, eu não vou ter outra forma, dessa vez vou deixar passar. E aí eu vou chegar todos a mim, e daqui para frente eu vou mantê-los na linha, na justiça. Não, ele não ultrapassou a própria justiça dele. Ele falou que era assim, aconteceu o desvio, o ser humano saiu da linha do plano de Deus ali, e Deus tinha colocado uma lei: se comeres, certamente morrerás, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus não fez assim: bom, está tão difícil que dessa vez vai passar. Deus não fez assim. Ele cumpriu toda a obra de redenção. Ele enviou o seu próprio Filho, que pagou o alto preço de derramamento de sangue e reteve cada um de nós para si, pagando as justas exigências da lei. Isso que é maravilhoso que o nosso Deus faz. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Essa justiça, ela é inabalável. A justiça de Deus, ela é inabalável, ela não tem variação. Ela é uma justiça que tem início, meio e fim. Está prescrito ali, está sendo atingido por meio da vida de Deus em nós agora. Antes, como os irmãos compartilharam aqui, os 4 evangelhos mostraram o viver humano de Jesus Cristo fora de nós. Mas hoje nós podemos desfrutar do Cristo interior em nós, nos ajudando a vencer todas as barreiras e adversidades que tem, e assumindo a posição de filho de Deus, e também andando na justiça de Deus, porque realmente nós não temos justiça. Se não fosse Cristo, o Cristo interior, se ele tivesse só sido o Cristo exterior, nós teríamos assistido, teríamos o testemunho, mas nós não conseguiríamos alcançar essa justiça de Deus, porque em nós mesmos nós iríamos tentar com muito afinco, mas não daríamos conta, uma hora nós desistiríamos. Mas a vida de Deus agora, o Cristo interior, o Cristo que é falado ali do livro de Romanos e nas epístolas, ele está trabalhando dentro de nós, nos justificando diante de Deus e levando a gente a ter a visão do Evangelho, a visão do plano de Deus. O que nos governa, o que deve nos governar é o plano central de Deus. Esse é o Evangelho que vai nos levar até o reino. Aleluia? Romanos 1,17 falou sobre a justiça do Evangelho. Então, se nós queremos receber recompensa da parte de Deus, nós temos que viver a justiça do Evangelho. Senhor Jesus, a nossa vida ela deve ser baseada no que a palavra fala, independente da época onde nós estamos. Se nós estamos no modernismo ou no pós-modernismo, o Evangelho ele não muda, ele é o mesmo. E Deus vai se revelar justo para nós quando nós formos justos em cima da linha do Evangelho que ele deixou. Aleluia? Igual eu estava ruminando lá em casa essa palavra, e eu lembrei da paz que nós temos quando nós somos justificados, não é verdade? Por exemplo, se alguém causou uma injustiça sobre nós, como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também amamos a justiça. Nós gostaríamos que o mundo fosse justo, mas o mundo não é injusto, por causa do pecado, por causa de Satanás, de todas as coisas. Se o nosso desejo é que ninguém tivesse dificuldade, ninguém passasse por situações. Por exemplo, aí eu lembrei quando uma pessoa causa uma injustiça conosco, ela rouba um bem nosso, um bem financeiro nosso. Vamos colocar assim, algo que custou R$1.000. Aí você vê que a pessoa roubou e levou de nós. O nosso sentimento interior é que ela pague. Só que aí, enquanto você sabe que aquela pessoa fez aquilo ali, aí Deus, ele tem esse sentimento também quanto a nós. Quando o ser humano não se aproxima de Deus, ele ainda está numa esfera
de condenação, e Deus quer se aproximar dessa pessoa, mas Ele não pode porque existe a condenação. E aí, quando essa pessoa paga, automaticamente a sua consciência sente paz com respeito àquilo, e é o que Deus sente conosco por causa da obra de Cristo. Quando nós éramos pecadores, nós estávamos na ira de Deus ali, Ele também estava afastado de nós, porque o pecado nos afasta de Deus. Mas quando nós nos achegamos à obra redentora de Cristo, justificados pela fé, Deus pode se aproximar de nós e Ele se sente bem também, Ele sente paz, porque Ele não nos criou para nós ficarmos afastados dEle. Ó Senhor Jesus! E humanamente é assim, se você vê uma pessoa pagando pela transgressão dele, a gente se sente bem. A pessoa que é lesada se sente bem. A gente não quer que a pessoa morra, mas quer que ele pague. Eu particularmente já vi muitas pessoas falar assim, ó, aquela pessoa causou esse delito, eu não quero que ele morra, eu quero que ele pague pelo que ele fez. Aí quando a pessoa, aí sai no jornal que ele foi preso e vai ficar lá 5 anos, aí a pessoa já descansa, vamos supor, né? Na mente dela, ele precisa pagar por aquilo ali, e aí a pessoa fala, dá testemunho no jornal, não, agora a justiça está sendo feita, eu não vou ter o meu bem de volta, mas a justiça está sendo feita. Então, Deus ele se agrada de se aproximar de nós. Amém. E nós já fomos aproximados dele. Amém. E agora Deus tem paz. Amém. Paz com cada um de nós. O irmão Ezra ontem mostrou que quando nós assumimos essa obra de Cristo para a nossa vida, é como se Deus estivesse com Alzheimer para os nossos pecados passados, porque Ele se esquece completamente. Ele esquece e Ele te abraça igual se você nunca tivesse traído Ele, causado algum mal, que você nunca tivesse abandonado Ele. Quando você se aproxima de Deus, Deus faz assim, de imediato, te abraça e te conduz sem pensar. E isso é maravilhoso demais. Aleluia! Senhor Jesus, quando Deus vê a obra que Cristo cumpriu por nós, Ele sente paz. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Igual essa palavra que foi falada para nós, sobre essa justificação que ocorreu quando Cristo cumpriu a obra de redenção maravilhosa, sem defeito, mostrou que Deus se sente obrigado a nos perdoar. Ele é obrigado a nos perdoar. Eu particularmente não gostava dessa palavra assim de Deus ser obrigado, mas desde domingo passado, né, o irmão compartilhou para nós aqui, e é verdade mesmo, porque Ele não pode negar a si mesmo. A justiça ela é tão maravilhosa que quando o ser humano abraça essa fé e abraça a obra de Cristo, Deus, a partir daquele momento ali, por isso que Ele não se lembra, se Ele começar a se lembrar do que nós fizemos, aí vai causar aquele sentimento no coração, mas aí Ele avança conosco dali para frente uma nova história. Para trás já ficou, não tem problema, Deus não está olhando mais o que eu já fiz. As pessoas no mundo gostam de condenar lá, ó, fez isso, fez aquilo outro, e agora está aí, servindo a Deus, falando que é crente, e está aí, dando uma de bonzinho, e sendo que no passado usava isso, vendia isso, fazia aquilo outro, e as pessoas que não têm Deus ainda têm esse pensamento, mas graças a Deus que Deus não tem esse pensamento de nós. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês, eu já falei, minha experiência de batismo, ela foi a melhor experiência na minha vida. Eu confesso, já falei isso muitas vezes, porque no passado eu já tinha acesso à palavra de Deus, à Bíblia, por meio da minha mãe, dos meus familiares, mas eu até os meus 24 anos eu vivi no mundo das festas, da bebida e muita coisa assim, e eu falava, e eu lia a Bíblia, e eu lembro que eu
lá dentro das festas, lá eu começava a falar de Deus com as pessoas, mas eles não aceitavam e falavam assim: já vem o pastor e tal, falar assim comigo. E aí eu me sentia mal daquilo. Aí quando eu me converti, ao Evangelho e comecei a viver, e eu passei por essas águas, eu me senti totalmente liberto de tudo que eu já tinha feito. Eu só tinha uma oração. Eu lembro que eu lia muitos salmos e tinha uma oração: Senhor, não deixe eu morrer antes de eu ser batizado. Mas depois que eu for batizado, eu quero ser alguém que vai servir integralmente o Senhor, porque eu sabia que se eu me batizasse, Deus esqueceria de tudo que eu já fiz. E eu tinha certeza no coração, mesmo lá no mundo, eu tive essa certeza. E quando eu me batizei numa cidade a 18 quilômetros da minha cidade. E eu fui embora de moto até em casa, orando, cantando, muito feliz, e subi no mais alto monte lá, que tinha lá perto de casa, e fui orando, porque eu tinha essa certeza que a justiça de Deus tinha se cumprido na minha vida e que dali para trás eu não devia nada a Deus mais, que Satanás não tinha mais o que me acusar do que eu tinha feito. Então essa é a obra maravilhosa da justiça de Deus. Ele te justifica em Cristo e ele automaticamente apaga tudo aquilo ali. E dali para frente agora você tem uma fé inabalável no Senhor, uma justificação inabalável. Nada pode te desestruturar em cima daquela justificação. Ó Senhor Jesus. E foi falado para nós também sobre a gratidão que dá quando você está diante do Senhor, Aquela experiência ali, vamos ler aqui em João capítulo 12, versículo 3, que é a gratidão oportuna. É João 12, versículo 3. Aqui fala: Então Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume de bálsamo. Esta gratidão em ocasião oportuna é no tempo da vida de Deus chegou em nós. No caso de Maria aqui, Jesus estava vivo, estava ali perto dela, ela viu a oportunidade e ela se lançou ali aos pés dele e ungiu todo ele todo, em ocasião oportuna. E é isso que Deus quer de nós. Foi mostrado que existem as janelas, que elas abrem e se fecham com o tempo. E se nós não vigiarmos, elas vão passar realmente e a gente vai passar uma vida vazia, uma vida sem conteúdo sólido diante de Deus. Então, essa consagração em momento oportuno, eu sempre falo, aproveita a sua saúde, aproveita a sua de beber, você pode comer, você pode falar, você tem toda a liberdade. Esse é o momento. Deus ama quando a gente se consagra a Ele na melhor oportunidade que nós temos. Mas teve também o exemplo da oportunidade tardia, que está em João capítulo 19, versículo 39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Maria levou 1 libra em ocasião oportuna, no momento certo, quando o Senhor deu oportunidade para ela ali. Nicodemos, lá em João capítulo 3, ele teve a oportunidade também, mas ele não fez ali.
Mas aí lá no finalzinho, já depois quando Jesus tinha sido morto ali, que ele ia sepultar, ele levou 100 vezes mais, mas já tinha passado o tempo, e aquilo ali não ficou escrito diante de Deus. Nós íamos cantar um hino, o meu vaso de alabastro sobre Cristo vou quebrar, entregar-lhe minha vida, os meus bens lhe consagrar. Aquele hino mostra da oportunidade. Quando temos a visão do que Deus cumpriu por nós, derramamos o melhor em tempo oportuno. Queria falar com os irmãos isso. Essa justiça de Deus, ela se cumpriu na vida nossa, nessa idade que nós estamos, é a ocasião oportuna de Deus para nós. E essa justiça, ela atrai um viver de justiça. Todos nós fomos chamados para viver por fé. O meu justo viverá por fé. Na segunda-feira mostrou que Deus não chama pessoas desocupadas. Do mesmo jeito, Ele nos considera justos, porque Ele nos chamou de justos e hoje nós temos vivido por fé. E vamos viver em ocasião oportuna, aproveitar, não deixar passar, que depois de passar não vai adiantar mais, não vai contar diante do Senhor. Se a gente tem as oportunidades hoje, vamos pegar, agarrar com responsabilidade e avançar. A hora é agora, né? Senhor Jesus, vamos desfrutar Mateus 12, 34, a parte B, que fala... Não, Mateus 12, 34. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O Senhor nos chamou para o seu reino de justiça, igual foi compartilhado aqui, que Deus é amor, Deus é luz, Deus é tudo o que nós precisamos. Um atributo de Deus é justiça, e nós agora fomos chamados para viver na justiça. Então a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a boca fala do que o coração está cheio, o nosso corpo deve viver do que o nosso coração também está cheio. Como que agora que Cristo está vivendo em mim, Ele é justiça, eu no corpo vou viver a injustiça? Isso não tá adequado, né? Se a boca fala do que está cheio do coração, se o nosso coração está cheio de justiça, que é Cristo, então nós também precisamos atrair na nossa vida a vida de justiça. Independente das oportunidades que chegarem, vai chegar coisas, maneiras para a gente fazer, que essas maneiras, elas vão ser atrativas para aquele momento, mas o padrão de Deus não vai assinar embaixo aquilo ali. E aí nós precisamos negar essas maneiras, porque senão o nosso homem interior, que é Cristo, ele não vai selar aquilo ali, e a gente vai ter que pagar para frente na justiça de Deus aquilo ali. Então nós precisamos viver na justiça do Evangelho. A justiça de Deus, ela se revela na Escritura, no Evangelho, no plano central de Deus. Não é no jeitinho de ser do ser humano, não. Senhor Jesus, Romanos 5,18 também fala sobre essa riqueza. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então essa justificação, ela deu vida para nós, e essa vida é a vida de Cristo. Ela está dentro de nós atuando. Não é mais a nossa velha vida, não é o velho Leonardo que agora tem que responder por essas coisas. Agora eu tenho uma nova vida, aonde que eu preciso viver por ela e escolher ela. Ele me justificou e é vida para viver na justiça. Aleluia!
Senhor Jesus. E o versículo 10 também. Nós estamos em Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora já estamos salvos. E se nós escolhermos viver esta vida, muito mais nós vamos desfrutar a provisão total do Senhor, a provisão momentânea em tempo oportuno do Senhor. Hoje eu tive uma experiência interessante, pequenininha, lá em casa. A Amanda ontem ela comeu um abacate, colocou açúcar, e aí eu levantei hoje, fui fazer o café, aí tinha acabado o açúcar na tigela ali, né? Aí eu fui e apaguei o fogo e falei assim, não tem açúcar, eu não vou fazer café amargoso. Aí na hora eu comecei a cantar assim: não vai faltar na sua casa azeite, na sua mesa azeite e a farinha na panela. Aí na hora me veio assim: acabou o açúcar branca, mas tem açúcar mascavo. Aí eu fui, acendi de novo o fogão ali. Aí eu comecei a procurar nas tigelas lá e falei assim, mas tem açúcar mascavo, que eu não usava há uns 4, 5 meses. E estava lá mesmo, eu fui, fiz o café. Ocasião oportuna, tá vendo? Eu lembrei da justiça de Deus, que não nos faltaria nada, em ocasião oportuna, e realmente não faltou. É uma coisinha simples e mínima, mas se a nossa fé, a nossa vida, a nossa justiça se basear no Evangelho, Deus é fiel e justo para conduzir a nossa família, para cuidar dos nossos familiares. Em ocasião oportuna, Ele vai resgatar cada um dos nossos familiares, nossos amigos, e Ele vai gerar inúmeras oportunidades para esse muito mais aqui se realizar na nossa vida. Amém. Porque nós estamos reconciliados com Deus. Ele olha para nós e não vê a nossa transgressão, Ele vê a justiça de Cristo realizada e nós vivendo em cima dessa justiça. Essa é a palavra central que eu toquei nessa semana, a importância da justiça. Quando existe justiça, tudo é bom, tudo é bonito, tudo é maravilhoso. A Bíblia não fala assim, Deus é justiça, mas a Bíblia fala que o reino de Deus é justiça. Eu acho que é Romanos 10, por ali fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, Romanos o quê? Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se nós escolhermos viver o reino de Deus, o primeiro ato, a primeira atribuição que nós precisamos atrair na nossa vida é a justiça. E crer no poder do Evangelho, que o Evangelho vai agir a nosso favor. Aleluia? Então, que nós possamos viver por fé e desfrutar ricamente da comunhão com os irmãos, saber que o Senhor vai muito mais, vai se fazer presente na nossa vida, em cima desse Evangelho maravilhoso. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Essa é a que revelou nessa semana. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.